Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Muito boa tarde, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Hoje aqui nos nossos estúdios está o professor Carlos Canejo. Ele é da Universidade Veiga de Almeida. Ele é engenheiro civil. Ele é da área do núcleo, responsável pelo núcleo de sustentabilidade da universidade, e vai bater um papo aqui conosco sobre resíduos sólidos, item de destaque dentro das ciências da sustentabilidade, dentro das atividades dessa área. E você em casa vai saber o que de fato é esse termo, o que significa a gestão nessa área e todo o escopo que um ambientalista, um educador, um professor, uma dona de casa, um estudante, um pesquisador precisa obter de informação, ter afinidade com essa área para poder ser uma pessoa, um indivíduo, um cidadão que de fato atue em sustentabilidade. Muito boa tarde, professor Carlos. Boa tarde, Margarete. Antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, com todos os seus ouvintes, falando um pouquinho desse tema tão importante para a sustentabilidade de todos nós, né? É isso. Professor Carlos, então vamos começar de uma maneira muito assim, tranquila, para que os nossos ouvintes entendam os termos, né, da sustentabilidade. E esse termo, essa expressão, esse termo resíduos sólidos, é um termo que é muito utilizado, mas que nem sempre, na prática, ele é realizado, né, na sua coleta, na sua identificação, separação. E nós sabemos que existem diferenças dentro desses aspectos. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? O que é um resíduo sólido? O que significa uma gestão de resíduos sólidos? E quais as diferenças entre o sólido e o não sólido? Vamos falar sobre isso? Vamos sim, vai ser um prazer. Na verdade, a gente tem que começar desconstruindo o termo lixo, né? Que a gente fala tanto de lixo, e a gente já associa lixo a algo sujo, algo ruim, né? Algo que não tem nenhum tipo de valor, né? É por isso que é importante a gente ressignificar o termo lixo como resíduos, né? Falar de resíduos significa dar valor àquilo que em tese seria lixo. Então a gente já começa por aí, né? Transformar a ideia do que é lixo em resíduos. E aí, resíduos, a gente tem uma infinidade, na verdade, de possibilidades. O resíduo, espera-se que ele possa ser aproveitado de alguma forma. Ou seja, a gente tem uma fração nele que é orgânico e que pode ser compostada. A gente pode gerar composto e utilizar isso na agricultura. A gente tem também as frações plásticas, que podem ser recicladas, entre várias outras possibilidades. O que significa ser compostado, professor? Ser compostado significa a gente recriar, né, o ambiente natural, que seria a degradação daquele material. Compostar significa transformar aquele material num novo nutriente para o solo, que é muito bom para ser utilizado na agricultura. É gratuito, a natureza faz por si só, e se a gente separa os resíduos orgânicos, né, dos resíduos que não são orgânicos, a gente pode, num ambiente controlado, dentro de uma composteira, que nada mais é do que um biodigestorzinho, onde você coloca o material e deixa ao tempo lá ele se degradar. A gente consegue utilizar isso como fertilizante para a agricultura. Isso que seria lixo é, na verdade, um fertilizante. Um fertilizante. Então, você em casa já sabe, né? Aí como é que nós podemos compreender esse termo, resíduos sólidos, né? E também temos as diferenças entre eles, não é isso? Isso, temos sim. Uma outra questão importante é que resíduo é algo que pode ser aproveitado e rejeito é algo que não pode mais ser aproveitado. Ou seja, o resíduo, ele em tese deve ir para algum local onde vai haver a reciclagem, a compostagem, seja qual for a outra solução. E o rejeito não. O rejeito a gente não tem nenhuma tecnologia para aproveitar. Ou seja, significa que a gente vai ter que colocar ele num aterro sanitário.
né? Porque a gente não tem absolutamente mais nada para fazer com ele. E aí tem vários outros tipos. Tem os resíduos perigosos, os não perigosos, os públicos, os de varrição, os industriais, os resíduos de serviço de saúde, os resíduos da construção, dentre vários outros. Inclusive os hospitalares, sim, não é? Sim. Que são, de uma forma geral, muito delicados na questão aí da solução prática, né, da sustentabilidade e manter uma gestão sobre eles, né? Sim, sem dúvida. Dentro dessa perspectiva de gestão, vamos falar um pouco de gestão dos resíduos sólidos, nós sabemos que existem algumas dificuldades, né? Nós poderíamos usar até também aquela expressão muito usada na Agenda 2030, né, o gargalo, não é? Que seria, em primeiro lugar, a não informação ou a não conscientização concreta, em gestos concretos do cidadão. E, por um outro lado, nós também temos aquela situação que muitas vezes acontece, nós não podemos fechar os olhos para isso, que nós temos uma fachada de coleta seletiva, não é? Para ficar bem, né? Para ser ético. E temos aquelas cores que, inclusive, está em transição, já vai mudar ou já mudou, não é? Da cesta, não é? Mas acontece que, no cômputo geral, no frigir, né, dos ovos, da situação lá no final da coleta, aquilo tudo é misturado. Inclusive, é misturado ainda antes de ser coletado pelo caminhão, né, dentro daquele famoso saco preto de lixo, né, que vende no supermercado, coisa e tal, né, grandes, né, e aquilo ali é retirado daquela coleta que é verde, que é vermelha, a abóbora, né, e mistura aquilo tudo. Ou então, o quadro clássico, o caminhão, muitas das vezes, né, não são todos, né, nós não estamos falando aqui dos empresários dessa área, não é isso, mas nós sabemos que muitas vezes aquilo passa por outro caminho e joga tudo no rio. Abre a caçamba do caminhão e joga tudo junto, de uma vez só, ali no rio. É isso, professor? Acontece? Infelizmente né? A mudança ambiental, propriamente dita, ela só vai se dar de uma forma, com a mudança de hábito e mudança de cultura. Se a gente conseguir fazer com que isso aconteça, a gente vai ter as pessoas mais responsáveis com os seus resíduos no dia a dia. Então esse é um ponto realmente muito importante, né? A coleta seletiva, ela só vai funcionar com participação da sociedade e, consequentemente, com uma infraestrutura pública ocorrendo para que se possa realizar a coleta seletiva. A gente aqui no Rio de Janeiro como um todo, a gente brinca de coleta seletiva. Eu costumo dizer que o usuário dos serviços de coleta, ele fica na dúvida. Ele olha, vê 5 lixeiras com cores diferentes e muitas vezes não sabe, porque ele está com um papel sujo, não sabe se pode aproveitar ou não. Realmente se torna complicado fazer uma boa gestão, né? Então a grande solução para isso é, através de uma revisão da resolução CONAMA, aplicada aqui numa legislação estadual, fazer com que a gente tenha, ao invés de múltiplas cores, a gente ter 2 ou 3 cores a depender da localidade. Isso facilita com que a gente consiga gerar os resíduos separados, através de coleta seletiva, da maneira mais adequada possível, ou seja, menos contaminado e com maior valor agregado para a venda na indústria da reciclagem. Interessante. Inclusive, algumas áreas já estão recebendo esses informes, né, dessa nova, digamos assim, codificação, não é? Sim. Dessas cores. Também, professor, do ponto de vista assim, empresarial, não é? Como é o seu aconselhamento, não é? Para que essas empresas elas tenham uma verdadeira, digamos assim, uma área de compliance, né? É que eu convido muitas pessoas de compliance para cá e estou assim incentivando a área de compliance na área da sustentabilidade, no campo da sustentabilidade. Qual é a sua opinião, né? O senhor é um grande especialista na área, qual a sua opinião relativa, o senhor falou agora dos órgãos públicos, das leis, né? Dos empresários, e em seguida vou falar do cidadão. A área de compliance é uma área que, na verdade, ela envolve procedimentos éticos daquela empresa, né? Tem muito a ver, né, com grandes problemas como contratações indevidas e etc., mas também tem a ver com a questão da ética ambiental envolvida, né? O que se pode fazer para mudar o cenário ambiental de uma determinada empresa. Então, com a mudança de cultura,
propiciada por regras éticas ambientais mais adequadas, a gente consegue fazer com que os colaboradores dessa empresa participem mais dos programas de coleta seletiva e também atuem dentro da empresa de maneira mais consciente, né? Substituindo o seu copinho plástico por uma caneca, e a empresa dando, na verdade, os subsídios para isso, né? Tem que ter várias outras soluções para que ele realize aquelas atividades diárias sem causar tanto dano, tanta degradação ao meio ambiente. O senhor é um professor, é um mestre, é um doutorando, é um profissional da área acadêmica, e na especificidade educativa, de um modo em geral, eu também sou educadora, nós percebemos que é uma dificuldade a ser superada a transição comportamental, o entendimento do que o que de fato está acontecendo no planeta Terra, não é? E trabalhar as dimensões da sustentabilidade, né? Por que na maioria das vezes assim, um indivíduo ele não consegue fazer a correlação entre ele reutilizar um copo plástico, porque o plástico está acabando, como, por exemplo, os oceanos, não é? Então, existe uma lacuna informativa, não é? Ele não tem acesso com todo esse material informativo na internet, mas se ele tem acesso, aquilo chega a gerar uma atitude nele, na maioria das vezes, ainda estamos nessa transição, ou seja, ainda não. Como é que o senhor percebe, do ponto de vista do investimento, do empenho dos educadores, não é, das instituições educacionais, para que essa realidade ela comece a ser estruturada da raiz, venha passando, acompanhando, né, o ser humano, até que ele internalize, não é, esse comportamento? É realmente difícil, né? A gente está sendo doutrinado já há muito tempo a ser consumidor, né? A descartar, a não reutilizar os nossos materiais. Hoje em dia, quebra um eletrodoméstico em casa, a gente quer se desfazer dele e comprar um novo, né? A gente tem a prática, é mais fácil utilizar o descartável do que lavar, de repente, aquele copo, aquela caneca. Então, isso vem sendo, na verdade, colocado a nós, né? Somos criados enquanto consumidores já há muito tempo, em função do modelo econômico que a gente tem. A economia linear, como um todo, ela vem criando essa linha, né, de degradar, produzir, gerar produtos, consumir e descartar. Isso acumula no ambiente, gerando vários problemas. Por isso que é importante a gente repensar o modelo econômico para poder pensar num novo modelo educacional. Esse modelo econômico seria a economia circular. Né? Seria a ideia da gente envolver mais a indústria, envolver mais os governos, para que a gente consiga restabelecer a lógica do reaproveitamento, da reutilização desses materiais e evitar maiores problemas. E aí entra a educação, né? E a educação ela tem que entrar de maneira, como a gente fala, né, disruptiva mesmo. Sim. Quebrando esses paradigmas de consumo. Então, esse trabalho tem que ser feito com as nossas crianças, que vão ser replicados para os nossos adolescentes, que vão chegar à fase adulta, talvez um pouco mais conscientes da sua pegada ecológica. É verdade. Nós temos assim todo um cuidado também com os novos pensadores econômicos, né, os empreendedores comerciais da área da sustentabilidade, justamente visando esse ponto. Porque não há sistema educacional, não há professor, pedagogo que suporte, não é, ter toda uma estratégia pedagógica, didática, mas, infelizmente, chegar no supermercado e haver, por exemplo, folhas de alface, 2 ou 3 lavadas, mas numa embalagem. Então as pessoas não compram nem mais alface para lavar, não é? São 3 folhas que estão ali limpas, ok, e de 3 em 3 ou de 4 em 4, enfim, elas são num isopor com plástico filme, com adesivo. Plástico filme ou na embalagem. Aí mais à frente é uma salada de fruta, um pouquinho mais à frente é um tomate que foi fatiado em 4 ou 5 rodelas, mas está lavado, coisa e tal, já está pronto, está ali embalado, e aí tem tudo isso, e aí depois ainda passa o filme, e depois vai para o caixa, só estou falando agora só supermercado, né? E depois no caixa, ainda querendo ou não, pagando 2 centavos ou não, ainda tem o plástico da sacola. Então, a matemática do empresariado precisa ter uma sensibilidade, porque não é nenhuma questão assim de selo ético somente, é uma questão de compreensão, né?
do fato de que nós estamos numa situação extrema. Eu obtive a informação ontem que, em outro aspecto, até na biodiversidade, foi identificado, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que sumiram da natureza 3 milhões de pássaros. 3 milhões de pássaros. E nós estamos também aí com as questões, de um modo geral, de pesticida, das questões climáticas, que também interferem, e por aí vai. Então, como é que vai resolvendo, não é? Toda essa engenharia, não é, para chegar à indústria dos pesticidas, estou falando já aqui do lado de cá, né, dando aí o respaldo na fala de que não é só por conta de um plástico qualquer, é porque o acúmulo desse plástico, assim como os pesticidas e a falta de consciência industrial e empresarial, junto com a falta de atitude do indivíduo, está literalmente fazendo com que o planeta esteja numa situação delicadíssima, embora, infelizmente, o ser humano reaja pelo que vê. Então, ele precisa ver um mar secando para ele começar a tomar uma atitude. Ele precisa ir no supermercado e não encontrar mais fruta, nem legume, nem lavado, nem para ele lavar, para ele realmente acabou agora. Então, os recursos naturais, até chegar no supermercado, passando por todas as instâncias, até o consumidor, e esse elemento aí, esses elementos de feitura da venda, eles precisam ter ali um aspecto de órgão público controlando essa quantidade de plástico, né? E também que o próprio indivíduo ele diga não vou consumir. Eu não vou consumir, embora realmente seja muito prático, não é? Você chegar, ter uma salada de fruta pronta, é ótimo também, não é? Eu já mesma comprei, mas não é assim em ato contínuo. Margarete, o trabalho é muito longo, né? Há muito a ser feito, né? Cada indivíduo hoje no Brasil gera em torno de 1 quilo de resíduo por dia. Desse 1 quilo, você pode botar aí entre 150 e 190 gramas de plástico gerado todos os dias por cada um de nós. Quando a gente faz uma conta rápida, multiplica isso pela quantidade de habitantes do nosso país, multiplica isso também por dia após dia sendo gerado, é que a gente consegue ter uma mínima noção dessa quantidade, de quanto isso pode vir a impactar o meio ambiente, né? Isso não é uma brincadeira, isso é a realidade. Exatamente. Isso precisa ter uma lógica invertida. Exatamente. Né? Para que isso realmente possa acontecer, a indústria precisa começar a pensar, não posso botar embalagem. E o governo precisa colocar também um limitador. Olha, a embalagem desse perfil não pode. A sociedade precisa participar aí também e olhar e falar, olha, esse tipo de embalagem, para esse produto eu não vou consumir. Exato. Então, isso é o que preconiza a ideia da economia circular, é a gente redesenhar os produtos, né, pensar numa forma de que ele possa, após o uso, ser reaproveitado, talvez não por mim, mas por uma outra empresa ou por uma outra pessoa, de alguma forma, fazendo com que esse, que seria um material a ser novamente explorado na natureza, degradado, para que se passe por um novo processo produtivo, para que você gere ele não aconteça. Assim a gente economiza os recursos da natureza e faz com que esses materiais eles continuem a ter vida e utilidade, apesar de, em tese, já ter terminado a utilidade para uma determinada pessoa, para mim, para você ou para qualquer um de nós. É verdade. A ideia é repensar esse modelo. É verdade. São duas áreas aí que eu destaco bastante nesse escopo, que é a atitude concreta do empresário, as leis, não é, em relação ao controle disso, e o cidadão, porque não é impedir de você de comprar nada que seja já lavado, pré-lavado, preparado, é que não tem o critério de ser todo um expositor,
não é? Você tem ali uma estante que seja para uma pessoa doente, uma pessoa idosa, até artigos que teoricamente seja para turista, que muito no Rio de Janeiro tem isso, né? O turista compra alguma coisa que tem que ser um pouco mais rápido, mas é aquela estante ali, aquela área específica, e não todo o conjunto de vendas, né? Então você olha para uma prateleira, você vê um universo de plástico ali. Inclusive, hoje nós estamos aí, essa semana, com o pessoal da ONU, né, da campanha Mares Limpos, né? Nós estamos com vários grupos de limpeza no mar, não é? Eu até aqui vou mandar um abraço para o meu querido amigo, que é do Aqualung, né, o Luca. Eu vou mandar um abraço para o Wildon, do Clean Up the World. Então, nós estamos organizados, não é, para essa limpeza, mas não basta só a limpeza, não é? A limpeza é real, é necessária, mas não adianta ficar enxugando gelo. A limpeza acontece porque as pessoas não têm responsabilidade com os resíduos que geram. Exato. Onde é que fica, professor Carlos? Assim, o senhor é um mestre, né? Entende até da psicologia coletiva disso, né? Onde é que fica esse desprezo do ser humano pelos recursos naturais? Não é? Não é muito difícil a gente imaginar isso, sabia, Margarete? Tem alguns livros, alguns autores que falam sobre esse assunto. É a cultura do aterramento, que a gente chama. Pode discorrer um pouco sobre isso? Tudo que não nos interessa, desde os nossos primórdios, a gente não tem mais utilidade, até mesmo nossos utensílios, até mesmo os próprios corpos que porventura vierem a morrer. A cultura do aterramento é tirar das nossas vistas. É aquilo que não tem mais utilização, então a gente aterra, coloca num lugar distante para que a gente não tenha mais contato. Essa cultura, ela ainda acontece. A gente não se importa muito com o que vai acontecer depois que eu descartar o resíduo. Eu já me desfiz dele. É verdade. E a verdade é que não é esse o caminho, né? Para que a gente tenha uma gestão eficiente dos resíduos sólidos, eu tenho várias outras etapas a serem cumpridas, né? Na verdade, o resíduo ele nasce no momento que ele é construído, e depois ele passa por você que consome e o descarta, e depois ele vai para um sistema de coleta sofisticado, para uma área de transbordo, depois vai parar, espera-se, num aterro sanitário, não num lixão, né? E espera-se que ali ele seja também aterrado. A gente está fazendo a mesma coisa que fazia há 2, 3 mil anos atrás, só que agora tire com um pouquinho dos mais olhos, de né? Exatamente. Tire da frente dos olhos, que parece que não existe mais, né? Eu agora, o senhor me falando aí, me permita uma colocação, isso é muito típico do ser humano quando está precisando se sensibilizar mais com as coisas da vida, com V maiúsculo, né? Que, por exemplo, há pessoas que colocam os idosos no abrigo assim, sem motivo nenhum, não é assim, do nada. Não tem nada, não posso mais ficar aqui, ele também fica meio parado, vou botar no asilo. E coloca no asilo, e aquilo começa a visitação uma vez por semana, e em menos de 6 meses não vai mais. Não é? Então a pessoa sai da frente dos olhos, né? Não é? Tirar dos olhos. E aquela pessoa é o quê? Descartada da família. Exatamente. Então essa psicologia humana, né, do compreender, não necessariamente com os olhos, né, precisa vir muito mais à tona através de estratégias de pesquisa, de comportamento, até para inferir valores comerciais. Exatamente. Margarete, é aquela velha história, a gente está com um papelzinho de bala, não tem lixeira, não sei o que fazer, vou jogar no meio da rua. Em tese, você liquidou o seu problema ali, até que há um dia uma chuva mais forte, aquela galeria entupiu, a sua rua encheu, o seu papelzinho de bala, junto com mais dezenas, milhões de papeizinhos entupiram, te causaram um prejuízo. Podem levar leptospirose para sua casa em função dos ratos. Com certeza, eu já vou chegar na saúde pública. Tem a questão também dos carros. Olha, encheu, danificou o meu carro, danificou aqui, entrou água na minha garagem. Quer dizer, um papel de bala de 1 em 1, o sujeito vai ter que trocar de carro, não é? Em função de um problema de engrenagem aí, de sustentabilidade. Exatamente. É a gente querer tirar da nossa frente um problema, mas não se resolve um problema sem pensar em como resolvê-lo, né? Jogar um papel no chão jamais é uma solução para resolver um problema de descarte de resíduos, né? E é uma resistência muito grande, né? Assim, evidentemente, né, há centenas, milhares de pessoas que já estão conscientes, que trazem isso de família, né? Aquela famosa senhora que tem a bolsa cheia de papel de
bala, né? Cheio de papel de chicletinhos, né? Mas isso não é assim a grande marca da população em geral. E por um outro lado, você vê que, por exemplo, o brasileiro, ele externa um amor à natureza, não é? Não tem como negar. O brasileiro é louco por quê? Carioca? Por praia. Não é? Com certeza. Você, quando vai viajar, você quer ir para serra, né? Por exemplo, uma opção, não é? Você quer ir para uma área de serras, montanhas, não é? São tão lindas, não é? Então, quando você quer fazer alguma coisa diferente, você vai para a natureza, né? Vai acampar na natureza. Você vai defender até a queimada da Amazônia, essa coisa toda política que nós estamos passando, mas, de fato, de direito, a gente não sabe até que ponto, quando as pessoas vão tomar banho, aquela torneira fica aberta ali seus 30, 40 minutos direto, não é? Então, há uma discrepância muito significativa entre o fato de você até ter a informação, mas você não realizar. Aquilo não entrou no ser. Se responsabilizar, né? Se Isso responsabilizar. Tem que se responsabilizar. E parece também. realmente que não está havendo, né? Nós estamos saindo aí com uma web TV Terra, porque, de um modo geral, as pessoas desconhecem o que está acontecendo. Então, a minha estratégia, nós aqui do programa, nós temos nossos projetos, não é? Nós colocamos também as nossas ideias, não é? Nossos projetos. Então, nós estamos saindo aí com uma web TV, Terra, porque nós estamos percebendo que não há um link muito forte entre você saber que é legal você participar de um mutirão de limpeza, mas você não sabe muito bem o que acontece em função daquele acúmulo de lixo no planeta, onde você vive, onde você vai deixar seus filhos, não é? E onde você vai ter que ter uma passagem aqui, no mínimo primorosa, né? Porque cabe, né, a interpretação dos fatos existenciais que você veio a essa vida por alguma missão, algum motivo, né? Você tem uma coisa a fazer, não é? Ninguém vem à vida à toa, não é? A gente já sabe, todo mundo já sabe disso, né? Que ninguém vem à vida à toa. Então, é muito assim delicado para uma educadora, né? Quantos anos que eu estou na batalha, né? Até historicamente, né, você vê que o meio ambiente ele é desprovido de uma atenção. Por exemplo, aí, né, aqui nas colonizações, o pau-brasil, né, a extração da prata, do ouro, né, no México, no Chile, né, destruíram tudo ali de cultura. Por quê? Para pegar o ouro e a prata, né? Então, o ser humano ele tem assim pouca compreensão do que este planeta Terra está passando. O senhor acredita que essa justificativa, esse arrazoado, ele provém e proverá, digamos assim, uma melhor interpretação sobre esse fato? Ou seja, em outras palavras, se ninguém entender o que está acontecendo na Terra, no planeta Terra, inclusive na humanidade, que nós estamos passando por também uma coisa muito estranha, uma transição, não é? Nós vamos perder esse planeta, sei lá por quê, né? Ele vai implodir, vai rachar, vão acabar todos os recursos, e nós estamos, talvez, aí, quem sabe, contribuindo para uma grande extinção. Isso tem uma lógica para o senhor, professor? Não, sem dúvida nenhuma, não só para mim, como para cientistas no mundo inteiro, né? A ideia do antropoceno, né? A gente está caracterizado como uma era geológica já. Então a gente mudou a perspectiva de que o nosso planeta, hoje, ele responde muito em função das nossas ações. As nossas ações hoje já interferem no clima global, as nossas ações hoje efetivamente estão gerando um aquecimento global, poluição, alteração de espécies, perda de biodiversidade. Isso é derivado da ação humana, né? Isso é um problema coletivo e também não será resolvido de maneira individual. Ele precisa que, para que consigamos mudar esse cenário, que haja uma integração e que haja, sim, uma atuação muito colaborativa. O meio ambiente é uma área multidisciplinar, ele é transdisciplinar, todos os saberes são importantes para resolver o problema da nossa casa. É verdade. A gente precisa se articular, né, para fazer com que o que a gente vive hoje, já que temos tamanha informação, já temos
clareza das nossas ações com relação ao clima, com relação aos mares, com relação às praias, à terra, o quanto a gente vem poluindo, para que a gente se articule de alguma forma para fazer um caminho reverso, se possível. Né? O estrago já foi feito. Né? O que a gente tem a fazer é minimizar esse estrago a partir de uma mudança de comportamento, de cultura, e é óbvio, isso só se faz com investimento. Exato. Professor, então nós temos, vamos assim, retomando a linha da fala, o senhor colocou aí a questão dos resíduos sólidos, né, a característica da gestão, as diferenças entre eles, o que de fato muitas vezes acontece, infelizmente, né, a ausência da participação de um segmento da população ainda, não é? E tem aí um caminho, a questão dos resíduos sólidos, né? Tem um descarte, etc. Passamos aí pelas reflexões da biodegradabilidade, não é? Da necessidade, se há ou não a quantidade de plástico, e se a química do plástico, né, também pode ser, né, trabalhada aí do ponto de vista empresarial, né? Nós sabemos que essa química toda ela é plausível de ser mitigada na sua biodegradabilidade, né? Então, por que não, né? Vai durar 400 anos, será que dá para durar pelo menos 10, né? Claro que dá. É isso que a inovação disruptiva, que eu comentei antes da economia circular, ela propõe. É exatamente esse realinhamento da utilização daquele material. Exatamente. E fazendo aí, dando esse caminho de compreensão, nós vamos chegar onde? No aterro sanitário, não é isso? Isso, vamos exatamente. Falar um pouco, o que assim, para o ouvinte. Se a gente der sorte, chega no aterro sanitário. Né? Pois é. O que o senhor está falando de sorte para o ouvinte entender, são essas sequências. Exatamente. Não é? Essas sequências, muitas vezes ele não chega nem, ele cai no bueiro, não é? E não chega no aterro sanitário. Então, assim, para o nosso ouvinte, nós temos aí os nossos segmentos, não é? Dos ouvintes, professores, educadores, não é? Pesquisadores, ambientalistas, donas de casa, não é? O que é, assim, de uma maneira muito clara, um aterro sanitário? Um aterro sanitário, lembra que a gente falou da cultura do aterramento, é algo que a gente não quer mais ver e tem que ter um lugar para colocar? Sim. O aterro sanitário ele tem essa função, só que a diferença é que ele é uma grande obra de engenharia. Né? Ele é construído de forma que eu garanta que há uma impermeabilização do solo. O que significa isso? Durante esse processo de degradação do lixo dentro do aterro, ele vai soltando um líquido que é contaminante, ele é altamente tóxico, né? E ele também libera gás nesse processo. Então, o aterro sanitário é um método de armazenar o resíduo de maneira segura, com que não haja maiores problemas ambientais. Então, aí a questão do biogás que o senhor está se referindo, vamos falar um pouco sobre isso? Sim, não, sem dúvida nenhuma. O aterro ele mostra para a gente que o resíduo ele tem valor. Né? Ele tem valor, em tese ele não precisaria nem chegar no aterro. Chegou no aterro, mesmo assim ele continua tendo valor. Sim. A matéria orgânica, quando ela começa a entrar em degradação, num ambiente confinado, como num aterro sanitário, ela vai liberando gás. E esse gás é o metano, é uma mistura de gases, mas predominantemente metano, e ele tem um excelente poder calorífico. Então, se ele for queimado num ambiente controlado, ele tem a mesma função que um gás de cozinha. Ele pode ser envasado em botijão de gás. Ele pode alimentar carros. Isso seria o aterro controlado? Não, seria um aterro sanitário. Sanitário, mas controlado dito. Na questão, só usou o termo controlado, controlado na questão do biogás. Isso, Ou seja, aterro sanitário dá resposta comercial. Ele pode gerar essa resposta comercial também, mas é uma solução que a gente chama para destinação final ambientalmente adequada daquele resíduo. Entendi. Só comentando, Margarete, o lixão é aquele que não tem controle nenhum. Né? E o aterro, eu queria até ter essa distinção teoricamente falando, né? E o aterro sanitário, o aterro controlado? Então, o aterro controlado, eu uso muito essa definição nas minhas aulas, quando eu converso sobre isso. Na minha opinião, o aterro controlado ele não existe. Ele é um lixão que tem alguma ação para reduzir o prejuízo ambiental. Ou seja, é um lixão que teve lá, tem uma cobertura, tem uma máquina fazendo algum espalhamentozinho, mas ele não tem grandes investimentos, grandes obras para reduzir o problema ambiental. Ele continua contaminando o lençol freático e o solo. O chorume continua indo lá,
permeando e gerando a contaminação. Vamos só falar para o pessoal que está nos ouvindo o que é chorume. O chorume é esse líquido tóxico que sai do lixo quando há o seu processo de decomposição. Ele vem lavando aquela massa de lixo, carreando com ele traços, né, dos resíduos que estão ali orgânicos, o resto do shampoo que está ali, ele carrega aquela pilha que degradou também, carrega esse metal, ele vai carregar um pouquinho também daquele resto de comida, daquele pacotinho que tem ali um molho de tomate ou qualquer coisa do tipo, ele vai carregando isso tudo e forma um líquido que geralmente é um líquido escuro, de cor escura, que é extremamente tóxico e prejudicial ao meio ambiente. Então, o chorume, alguns outros outras resultantes desses procedimentos, né, que não são adequados, na verdade, ele apresenta um alto grau de risco, de impacto ambiental e também saúde pública, é isso, professor? Exatamente, por isso que o aterro sanitário ele se destaca, porque o aterro sanitário ele tem uma engenharia tal que evita com que esse líquido ele chegue ao solo, ao lençol freático e seja tratado. Da mesma forma, o biogás, quando liberado, se ele tiver sobre a forma, né, do metano, que é o principal poluente, ele é 21 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então, ele precisa ser queimado 20% mais poluente. 21 vezes. 21 vezes mais poluente. Mais poluente. Então, ele precisa ser convertido, né, no gás carbônico para evitar maiores prejuízos ambientais. E isso a gente faz num aterro sanitário. Agora, você imagina aquelas verdadeiras sociedades, não é, que ficam ali, né, sociedade do ponto de vista estrutural mesmo, famílias, enfim, que vivem no lixão. Sim, sim. É um cenário... O que é isso para a humanidade? É um cenário de total... É deprimente em todos os sentidos, né? É moral, né? É moral para o ser humano. E continua. Aqui na região metropolitana, falando um pouquinho do Rio de Janeiro, né? Na região metropolitana, os antigos lixões institucionalizados, eles realmente sofreram seus encerramentos. Tem algumas áreas ainda que são utilizadas de maneira irregular, né? E algumas pessoas ainda vivem realmente dessa realidade. E fora da área metropolitana? A gente ainda tem aqui no estado como um todo do Rio de Janeiro algo em torno de 20 lixões em operação. E é fato, todo lixão tem pelo menos um grupo de catadores atuando, né, gerando o seu sustento a partir do lixo. É uma cena triste. Eu, na minha jornada profissional, tive algumas experiências. Já fez uma pesquisa de campo? Já, muitas. Vamos falar um pouquinho dessa sua experiência? E a realidade, realmente, ela é muito triste. Você vê, né, grupos de famílias, crianças, né, no que eles chamam na rampa de lixo, né, no momento que o caminhão ele transborda, abre para esvaziar, aquelas pessoas correndo sobre aquela montanha de lixo para tentar pegar um resto de comida antigo, para pegar um material reciclável, para fazer com que aquilo que foi descartado e que não tinha mais nenhum valor para você continue a ter valor para alguém. Eles sobrevivem a partir disso. É um cenário totalmente insalubre, ele é perigoso porque muitas vezes a gente descarta materiais indevidos no dia a dia que vão chegar a algum lugar e podem impactar essas pessoas. É interessante, assim, do ponto de vista da cultura como um todo, né? Nós tivemos aí, algum tempo atrás, uma verdadeira febre comunicativa visual de imagens de pessoas no lixão, lembra disso? Certo. Não é? Aquilo impactou de tal forma, etc., e já faz tanto tempo, não é? E nós ainda estamos com esse tipo de problema. E isso me remete muito, dentro da perspectiva global, assim, entendendo o planeta como um todo, né, o que acontece em sociedades na África, porque nos vêm aquelas imagens, mais ainda agora pelas redes sociais, não é? E há quantos anos esse procedimento se repete, vai um fotógrafo, o fotógrafo fica famoso, ele populariza aquela imagem, mas de fato, de direito, assim, uma solução concreta, nós temos alguns níveis paliativos, mas uma solução concreta não acontece. Então, é difícil. Lembrando, Margarete, que num aterro sanitário não tem atividade de catação, é proibido. Sim. Exatamente por ser uma condição totalmente insalubre. Inclusive, questão de saúde pública. Sem dúvida nenhuma, essas pessoas são muito vulneráveis. A área de contaminação que essas pessoas têm. Sem dúvida nenhuma. É uma área realmente
é uma realidade que a gente não quer enxergar, é por isso que não fica aos olhos de todos nós. É verdade. Numa outra perspectiva, professor, assim, dentro da visão acadêmica, o senhor também tem uma área até assim, de aconselhamento, consultoria no licenciamento ambiental, né? O senhor tem essa expertise. Então, para que as pessoas entendam, né? Às vezes até alguém que tenha interesse em investir empresarialmente, microempresário, empresário, na área do aterro sanitário, nós já sabemos que tem algumas empresas, né, que atuam diretamente, né, com isso, de uma maneira ética, né, de uma maneira positiva. O que é um licenciamento ambiental? O licenciamento, Margarete, é algo que, assim como a gente precisa ter, né, uma carteira de motorista, um empreendimento precisa ter um licenciamento ambiental. É a mesma coisa. A gente vai lá, quando vai tirar a carteira, a gente vai lá no Detran, a gente vai lá, entrega os documentos, a gente vai lá, tira a foto, a gente faz todo esse procedimento para fazer com que a gente esteja autorizado a dirigir. Por exemplo, eu uso óculos, eu não posso dirigir sem óculos, então eu tenho uma restrição que é dirigir sempre com óculos. O licenciamento ele segue a mesma linha. A empresa quer desenvolver uma determinada atividade, seja lá fazer uma fábrica de algum material, ela vai até o órgão ambiental, solicita o licenciamento ambiental para que ela possa desenvolver essa atividade. E o órgão ambiental vai analisar o projeto que ela entregar, dizer se ela pode ou não desenvolver aquela atividade e com quais restrições ele vai poder desenvolver a atividade. Professor, o senhor é responsável por um núcleo importantíssimo, que é o núcleo de sustentabilidade. Poucas são as academias que têm essa atenção à sustentabilidade, não é? E é uma honra estar aqui com o senhor nos nossos estúdios, né? E sabendo que o resultado prático disso são os profissionais, a capacitação dos profissionais que virão aí no futuro, né? Já além de ser pessoas já conscientes, também entrar no procedimento de multiplicar consciência e atitude. Né? Sim, consciência e atitude. Né? A consciência não pode estar desagregada da atitude. Como é que o senhor vê essas propostas, não somente da sua universidade, mas as novas propostas educativas a nível de capacitação, a nível de curso de extensão, pós-graduação? Nós estamos aí abrindo caminhos, né? Eu já soube que vai ter também aí um outro curso de pós-graduação em uma das áreas da sustentabilidade que eu atuo muito, que é a sustentabilidade pró-animais, não é? E já vai ter mais um curso de direito dos animais. Nós mesmos já estamos aí já nos procedimentos de um curso de sustentabilidade pró-animais, né, um curso de especialização, de pós-graduação. Como é que o senhor, que é uma pessoa da área de educação acadêmica, não é, percebe esse progresso acadêmico, né, as pesquisas, né, para que nós possamos oferecer à sociedade de um modo geral pessoas capacitadas a desenvolver projetos éticos, não é, um projeto que uma solução concreta, né, e que isso saia dos discursos, isso saia da teoria, isso saia do papel do livro, né, não do conteúdo do livro, mas do papel do livro, né, e venha a ser realidade. Margarete, eu não tenho a menor dúvida, né, ao longo da minha jornada profissional, eu tive de diversos lados da mesa. Eu já fui licenciador ambiental, eu já fui consultor, já fui professor, eu já fui analista, eu já fui engenheiro, e não teve nenhuma dessas áreas que me levou a ter a satisfação como a academia. Eu, depois de passar por todas essas áreas, tive a certeza de que se eu quero realmente promover uma mudança ambiental, eu preciso estar multiplicando essas informações que eu adquiri ao longo da minha vida profissional, e por isso acabei me dedicando muito à academia, né? A Universidade Veiga de Almeida, ela adotou essa ideia, que era um desejo meu já há algum tempo, de desenvolver um núcleo de sustentabilidade para poder estar trocando essas informações. Então lá a gente fala de gestão de resíduos, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de energias renováveis, a gente fala também de planejamento e gestão ambiental, a gente fala da causa animal, a gente tem a ideia de poder propiciar para a população o acesso a uma informação para que eles sejam sim multiplicadores e a gente mude o nosso cenário ambiental. Não só na Universidade Veiga de Almeida, mas em vários outros espaços colaborativos tem surgido cada vez mais
o interesse pela questão ambiental, e a gente precisa muito valorizar isso, né? Ver o interesse da população querendo se formar, querendo ter conhecimento para poder atuar e fazer a diferença, é o que há de mais satisfatório para qualquer ambientalista. É fazer com que aquele conhecimento, aquela luta que a gente tem, que a gente vem ali aprendendo, brigando para conseguir se fazer ouvir, ela reverbere para os nossos alunos e eles façam isso chegar cada vez mais longe. Eu acho que esse é o grande ideal e é por isso que a academia talvez seja um dos melhores lugares para se discutir as questões ambientais. É verdade. Nós parabenizamos a Universidade Veiga de Almeida, não é, por todas essas iniciativas, não é? Parabenizamos também o senhor, professor Carlos, não é? A assessora de imprensa dele também está aqui nos nossos estúdios. E agradecemos a sua presença. Sabemos que o senhor já está de retorno, né? Daqui em alguns minutos já é para estar em regência de aula, não é? Sim, exatamente. Então vai sair um pouco mais cedo, não é isso? Em função da sua grande responsabilidade de educar os ambientalistas, né? Muito agradecida ao professor Carlos, Obrigado, muito Margarete. agradecida à Universidade Veiga de Almeida e principalmente também por esse carinho, não é? As pessoas que estejam com a intenção de proteger o meio ambiente, com a intenção real, não é, de agir na área de sustentabilidade, para que isso saia do discurso, para que isso saia de uma fala, muitas vezes inócua, muitas vezes com segundas intenções, mas que de fato e de direito nós tenhamos a confiança nas instituições educacionais e que consigam chegar à população, de um modo geral, às nossas ciências da sustentabilidade. Muito obrigado. Você ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade, muito obrigado por ter estado conosco mais esse sábado, ok? Amanhã é dia de quê? Turma da Lila e da Lili. Essas cachorrinhas, as ambientalistas, estão bombando. A Lila representa o quê? Educação ambiental. E a Lili, a educação científica. Amanhã, ao meio-dia. Mas também tem o quê? O quadro da Cobra Sincera, que são aqueles toques, né, para aquelas pessoas terem mais um pouco de consciência em relação aos animais. Nós ficamos aqui e até o próximo sábado com o programa Por Dentro da Sustentabilidade. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.